Meus queridos, aqui quem fala é Rodolfo Faria e vamos para mais um episódio da série Desvendando os Artigos de Fé da Igreja do Nazareno. Então você já aproveita, dá o like, aperta aí, coloca o cebedão aí, ativa as notificações que toda segunda-feira nós vamos ter vídeo, se assim Papai do Céu permitir, e também comente, porque eu vou saber o que você quer, o que você não quer, tá bom? Então vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre os artigos de fé e a teologia. Calma, não desista, não desista. Não vamos começar no primeiro artigo de fé, o Deus Trino. Ainda não. Por quê? Por que eu não vou começar ainda? Nós precisamos entender com clareza essa relação da teologia, que é uma ciência. Às vezes a gente não entende como ciência, mas a teologia é uma ciência. Mesmo na denominação nazarena, a gente tem dificuldade em relacionar os conceitos teológicos com os artigos de fé, mas tem tudo a ver. E é por isso que eu estou trazendo este vídeo para esclarecer porque muitas vezes a pessoa ela é entrevistada para fazer essa relação e ela simplesmente fez uma vez a matéria de teologia sistemática e simplesmente não consegue entender que os artigos de fé eles têm tudo a ver com teologia sistemática e isso vai ser tratado em toda a série, tá joia? E aí nós vamos começar, né, já tratando sobre isso, que nós temos que pensar tudo como se fosse um conjunto. Como assim um conjunto? Exatamente. A ciência é um conjuntão. Pensa no conjuntão. A gente tem física, química, biologia, sociologia e nós temos a teologia como um campo da ciência. Então existe investigação científica que na verdade a gente chama de investigação teológica, tem que ter base teológica e disso, assim, de forma bem sintética, enxergando a teologia como um subconjunto desse conjuntão chamado teologia, esse conjuntão chamado ciência, nós já identificamos já de cara que a teologia é o estudo de alguma coisa, é o estudo de Deus. Pronto. E dentro da teologia, nós identificamos duas espécies da teologia. Existe a teologia cristã, que ela é centrada em Jesus de Nazaré, e a teologia não cristã, pois não é centrada em Jesus de Nazaré. Ela também é chamada de teologia étnica, mas eu prefiro chamar de teologia não cristã. Tá joia? Então vamos lá. E dentro das espécies de teologia cristã, nós temos 5 espécies de teologia cristã. Então, pensa um pouquinho. Primeiro, teologia natural. Nós estudamos todos os atributos, a existência, tudo que Deus é pela natureza. Perfeito? É muito simples. A segunda espécie da teologia cristã é a teologia hermenêutica, que inclusive é que os teólogos são mais habituados a tratar. Né? A teologia hermenêutica ele é um estudo aprofundado das escrituras sagradas para que se encontre a verdade no caso. Perfeito? A terceira espécie é a teologia histórica. Ao contrário do que alguns vão pensar, teologia histórica não é o estudo de Deus ao decorrer da história. Não, nada a ver. Teologia histórica, ela verifica o desenvolvimento das doutrinas teológicas no decorrer da história. Então, é só o estudo do desenvolvimento dessas doutrinas. Perfeito? A quarta, e eu acredito que todo mundo vai falar que é a mais importante das espécies, é a teologia sistemática. E o que é isso? Teologia sistemática, assim, de uma forma bem resumida, é o estudo de Deus por temas.
Então eu vou estudar o tema de salvação. Então nós vamos ver tudo sobre salvação. Nós vamos verificar o tema de Cristo, de Jesus de Nazaré. Vamos ver tudo sobre Jesus de Nazaré, tá bom? Basicamente isso é chamado de teologia sistemática. E por que é tão importante e a gente vai achar que essa quarta espécie é a mais importante de todas? Porque os artigos de fé são temas. Nós colocamos lá, Deus Trino é um tema, Jesus Cristo, outro tema, o Espírito Santo, pecado, Sagradas Escrituras, igreja, temas, tá bom? E, por último, a teologia prática. E tudo quando nós sistematizamos os temas, até para a nossa defesa, né, de fé, a apologética, que é a defesa da fé, isso daí é colocado na nossa vida prática, inclusive prática ministerial, como pregações, como cânticos, hinos e conduta ética. Então a gente atua, trabalha com esses temas da teologia sistemática na prática, tá bom? E vamos lá. Aproveita, né, que eu já estou falando, fazendo essas relações, já coloca o seu dedão aí no like, tá bom? E quais os temas que a gente pode tratar sobre a teologia sistemática? Olha, são vários temas. Os mais conhecidos, né? Cristologia, que é o estudo de Jesus de Nazaré, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, a martiologia, o estudo do pecado, bibliologia, o estudo das Sagradas Escrituras. Então, pessoal, são vários temas. Isso é o que importa para que nós entendamos que os artigos de fé têm tudo a ver com teologia. Quando eu falar de cada um dos artigos de fé, eu vou trazer, sim, toda essa visão teórica imprescindível para a gente se atentar, tá bom? Seguindo adiante. Neste momento, eu acredito que é importante também a gente classificar as fontes da teologia cristã, conforme a visão da Igreja Reformada, tá? Então é para deixar bem claro, é conforme a visão da Igreja Reformada. Nós temos, e isso daí é para você ficar claro, o que é uma fonte, né? Fonte é da onde surge. Então, se eu estou falando as fontes da teologia cristã, eu estou falando da onde vem esse estudo de Deus. A fonte primária do estudo de Deus para o entendimento da igreja protestante é a Bíblia. Então, e só a Bíblia. A Bíblia é a fonte primária. Não existe outra fonte primária senão a Bíblia Sagrada. Tá joia? E da Bíblia, nós temos as fontes secundárias, que nós classificamos que existam 3 fontes secundárias. A primeira fonte secundária seria a natureza. Nós enxergamos o que tem na fonte primária, que é a Bíblia, e conforme a natureza, utilizamos inclusive algumas ciências naturais, pode ser a física, a química, a biologia, para demonstrar que a Bíblia é verdadeira. Nós temos também a segunda fonte secundária, que seria a experiência, como artigos científicos, livros teológicos, livros inários. Então, tudo isso nós enxergamos também como fontes secundárias, que é a experiência. E a terceira, e aí é que você tem que arregalar o olho, abrir os ouvidos e entender isso. É uma fonte secundária da teologia, são os credos. E o que é credo? Né? Eu vou explicar. Credo? Não, credo não é isso não. Credo é uma síntese de artigos essenciais da fé cristã. A gente já vê de pronto que o credo mais famoso é o credo apostólico, não é verdade? O credo apostólico. Mas do credo apostólico veio também o credo niceno, que foi sintetizado
em 325 depois de Cristo com o Concílio de Nicéia, mas ele foi aperfeiçoado no Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. E esse aperfeiçoamento do credo, por que fizeram isso? Para justamente fundamentar a doutrina da Trindade. E isso nós vamos tratar também. A doutrina da Trindade foi um desenvolvimento de entendimento teológico. Tá joia? E por último, nós temos que pensar o seguinte: e os artigos de fé? O que tem a ver com fontes da teologia cristã? Tem nada a ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque os artigos de fé, eles não são também uma síntese de preceitos essenciais da nossa fé? Então, os artigos de fé são credos. São credos da Igreja do Nazareno. E eu te provo por A mais B que cada um dos artigos de fé são credos, porque no início dele fala cremos. Se fala cremos, é um credo. Pronto, tá bom? Não se espante, não ache credo, apenas acredite nisso e comente também, por favor, porque você vai ser essencial na nossa caminhada da série, tá joia? E aí, eu gostaria de lembrar alguns fatos importantes que deixaram ainda em maior relevância os artigos de fé para a denominação da Igreja do Nazareno. Em 1976, a denominação ela entendeu que era diferente, ela tinha diferenças claras da norma reformada. Ou seja, que norma reformada? Da norma protestante. Nós temos algumas divergências clássicas, claras. A maior parte dos artigos de fé ela é convergente à norma protestante, mas nós temos partes específicas em que há sim uma divergência. E aí foi criado um comitê de estudos sobre o futuro da denominação para entender sobre essas nossas distinções e também sobre o contexto da igreja no mundo inteiro. E aí, em 1980, a denominação ela abraçou uma uniformidade teológica mundial internacional, ou seja, uma unidade teológica internacional em torno dos artigos de fé. Você pensa bem, naquele momento eles enxergaram, a denominação enxergou claramente, nós não somos mais uma igreja norte-americana ou uma igreja de língua inglesa. Quem está falando aqui é um ministro ordenado que fala português e é reconhecido pela denominação. Então, nós somos uma igreja mundial, de nível internacional, entre as nações. E por isso nós precisamos estar em torno de artigos de fé e não de liturgia e não de formas de culto. Nós apenas temos a nossa unidade, ela está no nosso entendimento sobre a fé. Tá joia? Em 2013, dentre as 7 características que foram colocadas e aprovadas, as 7 características da Igreja do Nazareno, foi colocada também uma das características como a coerência teológica. Você vê como é importante os artigos de fé e aonde se encontra essa coerência. Não vou repetir. Vou repetir. Os artigos de fé. É lá onde você encontra coerência teológica da Igreja do Nazareno. Tá joia? E só para vocês entenderem que essa visão de que a Igreja do Nazareno é realmente internacional, eu entendo que se culmina em 2017, quando dos 6 superintendentes gerais, 3 não são norte-americanos. Temos um cabo-verdiano, um moçambicano e um guatamaleco, né? É de Guatemala, guatamaleco, se não me engano, é isso. Se eu errei, pode falar aí, meu querido, tá bom?
Só que diante de tanta ciência, tanta teologia, tanta informação, eu preciso advertir cada um de vocês. E essa advertência, ela não vem de mim, ela vem de Jesus. Veja o que diz a Bíblia para os teólogos. Jesus falou para os teólogos? Falou. São os escribas, os teólogos, lá de trás. Então vamos transportar o que Jesus alertou os teólogos lá de trás para os teólogos lá de cá, tá bom? Vamos lá, Lucas 11, versículo 46, e eu vou pular para o 42 já, tá bom? 46. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Ouçam o aviso de Jesus. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu fico estarrecido. Será que eu tenho impedido muitos que estão no caminho, um caminho da salvação, eu trazendo ensinamentos? Será que eu estou impedindo os meus irmãos de chegarem à salvação? Porque se eu estiver fazendo isso, eu mesmo não estou sendo salvo. E nós precisamos de Deus, nós precisamos que Jesus nos exorte e fale: pare de ser legalista. Eu ainda nem entrei nas considerações finais. A verdade é que em Jesus nós precisamos que a lei do amor seja escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações. Isso é importante. Teologia, isso tudo, não tem tanta importância assim. É um conhecimento. Poxa, é bom nós termos conhecimento de Deus, mas o mais importante é nós termos relacionamento com Deus. E aí, eu gostaria agora de falar das considerações finais e para você refletir aí e aproveitar para juntos nós orarmos e buscarmos sempre a Deus. Jesus, Ele é o Logos. Jesus, Ele é a Palavra. Jesus, Ele é o Verbo. Jesus, Ele é a verdade. Tudo isso, Jesus, Ele é tudo isso em carne. Se Deus, Ele conseguiu encarnar a verdade, a palavra, o Logos, tudo em uma pessoa que é Cristo, que é Jesus, Ele pode fazer isso com cada um que está me ouvindo, escrevendo a lei do Senhor nos nossos corações, a lei do amor nos nossos corações. Nele nós temos, nele, em Jesus, nós temos a real dimensão e revelação da ciência. Aí é que realmente nós temos ouvido e podemos ouvir, nós temos olhos e podemos ver, e não estamos obscurecidos com os nossos interesses, com as nossas necessidades. Não, são os interesses dele, é a vontade dele, não são as nossas interpretações, é a vontade dele. Se falta amor, está faltando tudo, porque Deus é amor. E nós precisamos disso. Já estou pregando de novo. Muitas vezes, os teólogos somente trazem mais regras, mais leis para condenar ou dominar as pessoas que buscam conhecer a Deus. Não façamos isso. Não utilizamos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para segurar mais as pessoas. Lembrem que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Por isso devemos procurar a luz
do mundo. Vocês lembram qual é a luz do mundo? Jesus. Jesus de Nazaré, porque Ele nos traz a verdadeira ciência, Ele nos traz a verdadeira teologia, Ele nos traz Deus. Que Deus te abençoe.